Bom dia, Tiago. Obrigado por comparecer à nossa entrevista. Bom dia, é com muito gosto que eu faço. A PBP, assim, abriu levantando, né, as pessoas, mas não, o Tiago já faz parte lá desde o começo, né, das primeiras conversas, a gente tem que ter ele, e por acaso, assim, dentro dos nossos assuntos que havíamos optado, estava ali os seus comentários, né, que eu percebi no LinkedIn, eu falei, então, é a hora que a gente chama ele para discutir esse assunto que eu já falo. Meu nome é Patrícia, sou vice-presidente da PBP, né, Associação de Psicólogos Brasileiros cá em Portugal, e venho representando a associação nessa nossa conversa, né, nesse nosso contato. E gostaria de agradecer também aos convidados, né, outras pessoas que estão nos assistindo, e vamos em frente. Eu sou uma mulher branca, eventualmente uso óculos preto, olhos castanhos e cabelo castanho claro. Estou vestindo uma blusa branca com detalhes no ombro. Em 2021, nós fundamos a associação em Portugal, né? A Associação de Psicólogos Brasileiros tem o objetivo de promover a interação e a integração entre estudantes, profissionais, pesquisadores, ordens, associações, conselhos e outros que estejam envolvidos na área da psicologia. Então, hoje nós estamos aqui com o Tiago Pereira, né, falando sobre a crise climática. Tiago tem vou ler aqui porque eu não consegui decorar tudo, o seu currículo. Ele é psicólogo, especialista em psicologia da educação e do trabalho social e das organizações pela Ordem dos Psicólogos Portugueses, OPP. Como psicólogo também foi coordenador de projetos de intervenção social e comunitária. Trabalhou também como psicólogo em intervenção escolar. Foi também assistente convidado da Universidade de Évora, com responsabilidade em unidades curriculares referentes à psicologia da educação, social e comunitária. Nessa área, também é formado investigador e consultor, onde também trabalhou nas dimensões do comportamento, da mudança, comunicação, liderança, gestão de equipes, confiança e a saúde em políticas públicas. Desde 2014, foi chefe do gabinete do Bastonado e hoje membro executivo da direção e também temporariamente coordenador do gabinete de crise Covid-19 da OPP. Muito obrigado pela sua presença, Tiago. Eu espero que eu tenha cumprido ali todos os seu currículo, né, que é bastante extenso e importante, porque é uma jornada, né, de trabalho, é uma vida. Então a gente não pode esquecer nada. E hoje a gente, como eu disse, nós vamos falar sobre a crise climática, que é um assunto que vem a cada dia mais aparecendo na mídia, em vários sentidos. Só que quando a gente fala em crise climática, as pessoas evidenciam mais a situação de emergência climática do planeta Terra, o efeito estufa, incêndios florestais, mudanças sutis nas órbitas, secas nos rios, e assim, a gente vai vendo um quadro todo na natureza, né? Mas por detrás disso, a gente sabe que vem outras coisas que abrangem o ser humano, né? Que estão, obviamente, totalmente ligados a esse planeta Terra, né? Que seriam a ecoansiedade, que causam transtornos psicológicos, o medo crônico, o futuro de si mesmo e das gerações futuras, e o que a gente tem percebido, talvez em baixa escala,
mas assim aparecendo muito a compaixão. Na frente, assim, do seu trabalho, a gente gostaria que você colocasse, né, o seu estudo. Então, eu gostaria de falar assim um pouquinho, a gente vai fazer algumas perguntinhas, e então você vai respondendo, comentando, né? Gostaríamos que você falasse um pouco sobre a crise climática que hoje sofremos. Muito bem, Patrícia. Antes de mais, muito obrigado por este convite, e pela simpática apresentação que fez, enfim, daquilo que tem sido também o meu percurso, enquanto pessoa e enquanto profissional na área da psicologia. E permita-me, enfim, neste momento em que se comemora este marco desta associação, reforçar aquilo que a Patrícia disse, que de facto, de certa forma, desde a primeira hora que procurei, enfim, dar o meu contributo, também o meu suporte a esta iniciativa, que considero de uma validade muito importante. Acho que aquilo que nós vamos falar hoje, que trata desafios societais muito complexos, implicam da nossa parte uma abertura muito significativa àquilo que se passa relativamente à psicologia, não apenas dentro de Portugal, mas pelo mundo fora, e implica uma cooperação muito estreita entre os diversos profissionais, estejam eles no mesmo território ou não, sejam eles da mesma formação e da mesma área de formação ou não, e portanto toda e qualquer iniciativa que vise fazer este encontro de profissionais, a discussão, a partilha, a reflexão daquilo que são preocupações, daquilo que são recursos, daquilo que são expectativas que os profissionais e os profissionais têm, creio que são muito importantes para termos uma ciência, uma profissão cada vez mais sólida, cada vez mais capaz, cada vez mais confiável também para responder a estes desafios. E de facto, estamos aqui hoje para conversar um bocadinho sobre que não é apenas mais um, porque é objetivamente um grandíssimo, permita-me dizer-lhe desta forma, desafio societal, muito complexo, perfeitamente global. E global porquê? Porque implica não apenas uma mudança que toda a gente já percebeu que nós vamos ter que fazer a título individual, mas também uma mudança a título daquilo que são as nossas sociedades. E as nossas sociedades, desde aquilo que é o nosso bairro, a nossa cidade, mas também ao nosso país e ao nosso mundo. E, portanto, é um desafio que implica uma grande coordenação nacional, desde logo, mas também internacional, e que nesse princípio de coordenação, de colaboração, de cooperação internacional, não se distingue daquela que também é a necessidade de cooperação que existem para outros desafios muito significativos, como são, por exemplo, a alimentação no mundo e a fome, como é a pobreza e a exclusão em determinadas matérias, como são as migrações. Ou seja, são tudo desafios da sociedade que têm um impacto muito grande naquilo que é a saúde e a saúde mental e o bem-estar das populações, e que remetem para uma necessidade de cooperação que vai muito além das nossas fronteiras, quer elas sejam das fronteiras de uma cidade, de um estado, de um país, e portanto que nos tocam a todas as pessoas. E o que eu tenho procurado, de facto, advogar, e enfim, é o que sinto desde que decidi estudar psicologia, é que a psicologia, enquanto, de certa forma, ciência e profissão, que estuda aquilo que são os comportamentos humanos e a tomada de decisão humana, não se pode abster de participar neste grande contributo que é necessário dar para estes problemas. E como a Patrícia dizia, não apenas naquilo que é a face mais visível do contributo, porque é muito evidente para todas as pessoas que quando se começa a falar de eco-ansiedade, quando se começa a falar de trauma associado a este tipo de situações, quando se começa a falar daquilo que são as vivências de catástrofes muito significativas, aí há um papel da psicologia, naturalmente, um papel mais remediativo, de intervenção psicológica mais contingente ao problema, que pode ajudar as pessoas a adaptarem-se à situação e a viverem um pouco melhor
as situações que viveram. E esse é um contributo que é, de certa forma, mais visível para todas as pessoas, incluindo para aquelas pessoas que não são psicólogas. Mas o que nós temos procurado divulgar é que há um contributo também muito significativo da psicologia para aquilo que é a mudança e a decisão até política que deve ser tomada relativamente à crise climática, que beneficiaria de uma ideia da forma como as pessoas se comportam e tomam decisões. Ou seja, da forma como nós podemos desenhar as políticas para que elas sejam mais eficazes para promover a determinada mudança de comportamento, muitas vezes sem perda de bem-estar, ou até com aumento de bem-estar em termos de alterações, por exemplo, naquilo que é a mobilidade das pessoas e a utilização da mobilidade ligeira, da bicicleta e outro tipo de meios de transporte, daquilo que é a prática de exercício físico, daquilo que é a redução de alguns consumos, daquilo que é a alteração até de alguns padrões do nosso comportamento alimentar e outros. E aí há um contributo decisivo da psicologia para um melhor desenho das políticas que sejam mais ajustadas àquilo que é o comportamento humano, e há um outro papel muito importante também nas questões da literacia, da compreensão melhor da sociedade, daquilo que são as causas e as consequências desta grave crise, que nos pode ajudar e incentivar a esta mudança, que é muito mais facilitada se nós tivermos uma compreensão melhor da forma como, enquanto indivíduos e enquanto comunidades, as pessoas se comportam. E, portanto, temos procurado fazer este incentivo com um conjunto de iniciativas, incluindo uma summit internacional que decorreu em Lisboa em 2019, que reuniu cerca de 60 associações de psicologia de todo o mundo, que representam mais de 1 milhão de psicólogos dos 5 continentes, que debateram exatamente aquilo que podem ser os contributos da psicologia para a crise climática, que permitiram que existisse uma resolução e um memorando de entendimento com ações concretas de todas estas associações nos seus territórios, incluindo no Brasil, que esteve representado nessa summit internacional, e da própria Ordem dos Psicólogos Portugueses, que se comprometeu com iniciativas, e dessa summit surgiu a Global Psychology Alliance, que é uma GPA, como nós chamamos, que é um grupo, de certa forma, informal, de um certo ponto de vista, que reúne hoje já mais de 70 associações de psicologia de todo o mundo, e que tem procurado reforçar os contributos nesta matéria, que esteve presente e representada na COP 26 em Glasgow recentemente, e portanto que procura trazer a psicologia e a ciência psicológica a este contributo para este desafio muito significativo. Nossa, tem um trabalho imenso ali, né? Se a gente for ver, é um trabalho de formiguinha, mas que já está gigante, né? E é muito importante essa conscientização das pessoas, né? Porque, já passou, foi um tsunami, já passou, mas e tudo que aconteceu depois, a mobilidade das pessoas em reconstruir, em sair da zona de conforto para melhorar tudo aquilo de novo, né? Isso é muito importante. Outra questão seria voltada aos direitos humanos e da vida no planeta, que é outra coisa que você menciona, né? Outra questão que você menciona no seu trabalho ali, que eu li ali no LinkedIn, né? Como é que fica isso, né? Esses direitos humanos É, no contexto do planeta. Temos também tido uma preocupação grande. A crise climática, e aliás essa criação dessa Global Psychology Alliance também vai muito a propósito daquilo que é a definição dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Nós estamos, ao nível das Nações Unidas, com objetivos até 2030. Se nós olharmos para os 17 objetivos, enfim, em todos eles vamos provavelmente encontrar o contributo da psicologia, e isso é bastante saliente. E nós temos, de facto, procurado insistir muito sobre esse ponto, até nesta lógica que trazia há pouco da cooperação que é necessária, porque se nós olharmos para o passado, e quando eu digo para o passado, estamos a falar de centenas de milhares de anos atrás, as grandes evoluções e o grande desenvolvimento daquilo que é a nossa espécie foi feito a partir daquilo que foi a nossa comunicação com as outras e os outros, aquilo que foi a nossa relação com as outras e os outros, e os princípios de cooperação. Ou seja, foi quando nós começamos a cooperar que de facto fomos conseguindo ultrapassar desafios atrás de desafios, e atingir uma sociedade que, enfim, nos
traz alguma possibilidade de bem-estar distinta hoje daquela que era a possibilidade de bem-estar há centenas de milhares de anos. E de facto foi a cooperação que o fez. E mais próximo, voltou a ser a cooperação que, por exemplo, naquilo que a Patrícia está a dizer, na definição daquilo que é um quadro de valores daquilo que são os direitos humanos e a Carta dos Direitos Humanos, que foi, enfim, assinada por tantos países, foi a cooperação que nos permitiu integrar este quadro de valores, foi a cooperação que nos permitiu definir os objetivos do milénio primeiro, agora os objetivos do desenvolvimento sustentável, que eu espero que permita, depois de 2030, termos outros objetivos para prosseguir, mas que nos têm dado alguma possibilidade de bem-estar. Agora, o que é que nós também temos assistido, Patrícia? É que, na verdade, durante os últimos anos, e há um estudo muito importante da Freedom House, que foi recentemente publicado, que diz que durante os últimos 16 anos nós perdemos consecutivamente, a cada ano, em liberdade, em democracia, estamos a caminhar para governos mais autoritários, mais individualistas, há uma maior competição na sociedade, há uma ideia também de meritocracia que atravessa as nossas sociedades, que muitas vezes faz com que uns se voltem contra os outros, quem consegue contra quem não consegue, como se partíssemos todos, de certa forma, em pé de igualdade, quando sabemos que isso não é assim. Temos políticas e políticos, ou seja, políticas em termos daquilo que são programas políticos, mas também depois as pessoas políticas extremamente polarizadas e polarizadoras. Nós temos as sociedades a ficarem dessa forma também, a beneficiarem muito daquilo que é as redes sociais e da forma como as redes sociais acabam por polarizar e por formar grupos. E de facto eu estou um pouco preocupado com esta perda de cooperação internacional e do que é que isso pode implicar em termos de um menor respeito daquilo que é a dignidade e os direitos humanos das pessoas, de uma maior abertura que é necessária também para, de certa forma, voltarmos a um caminho de cooperação nacional e internacional que nos leve a uma maior possibilidade de bem-estar para todas e para todos. E isto, de facto, é uma implicação muito grande e depois nós vemos, objetivamente, em algumas situações. Nós vimos, por exemplo, que a sociedade respondeu na questão da Covid muito rapidamente, até a sociedade científica, na criação de vacinas e outra componente, mas vimos o debate que houve na não partilha de vacinas e na forma como as vacinas tiveram dificuldades a serem globalizadas. E isso é, de facto, preocupante de um certo ponto de vista, embora tenha também sinais positivos. E é um pouco aqui que eu centro, nesta perspectiva também de, mais uma vez, nós podemos pensar e refletir sobre os contributos da nossa ciência e da nossa prática para questões tão fundamentais para a cooperação nacional e internacional na área dos direitos humanos, como são a relação, como são, enfim, a orientação que nós fazemos para os valores sociais, a ideia da empatia, do altruísmo, do respeito pelo outro e pela outra, também da abertura à diversidade e ao mundo, das ideias de compromisso, de confiança. Tudo isto são, enfim, conceitos muito importantes que a psicologia trata e são conceitos absolutamente fundamentais para aquilo que é a relação que nós temos uns com os outros em termos de sociedade e daquilo que pode ser os princípios de cooperação e de colaboração internacional na área dos direitos humanos e dos objetivos de desenvolvimento sustentável. Isso é uma cobrança também, né, das pessoas, porque há 100 anos atrás já não existia essa globalização, as pessoas não tinham noção do que estava acontecendo do outro lado, e hoje tem, né? Então eles sabem que está acontecendo alguma coisa em algum lugar o tempo todo. Então, eu acho que é mais uma forma de pelo menos a pessoa tentar mudar e seguir, não é porque está lá no Japão, porque está não sei aonde, mas em todo lugar pode acontecer qualquer coisa. Mas isso também, de certa forma, Patrícia, nos dá esta perspectiva de, se me permite, de que nós temos que ter sempre presente que não há apenas um caminho de melhoria constante. Esse é o caminho que nós gostávamos e desejávamos, mas não é exatamente sempre assim. E há muitas situações que de certa forma, demonstram que alguma da história também se repete e se repetem em questões menos positivas, porque, de facto, a Patrícia mencionou a questão da globalização, ela é importante porque nós podemos, de certa forma, cooperar de uma forma mais global, tentando
tentando extrair aquilo que são melhores exemplos que estão a acontecer em determinados territórios. Mas ela também tem outros desafios muito grandes, à forma, por exemplo, como a informação também circula, como se propagam determinadas ideias, como de facto também se cristalizam determinados ódios e raivas, e nós sabemos que estas emoções têm um peso muito grande na forma como depois nós nos comportamos em termos societais, e portanto não há apenas esse caminho de evolução permanente, e por isso é que temos que reforçar a cada momento e de certa forma preservar, vá lá, permita-me usar esta expressão, aquilo que são as ideias de direitos humanos, a ideia de democracia, a ideia de abertura ao outro, de respeito pela dignidade de todas e de todos. Isto são valores que nós temos que, a cada momento, não dar como adquiridos, mas procurar preservar. E eles também se preservam respondendo àquilo que são as necessidades e expectativas das pessoas, porque é isso que nós também temos que fazer, porque se nós não o estivermos a conseguir fazer enquanto sociedade, estaremos com certeza a alimentar mais espaço para que depois pessoas, provavelmente com intenções e ideias políticas, utilizem desse ressentimento, dessa incapacidade das pessoas o atingirem para depois beneficiarem, e as autocracias, enfim, frequentemente utilizam dessas emoções para procurarem prosperar desse ponto de vista. E isso, de facto, preocupa-me, e eu acho que nos últimos anos nós temos assistido a algum declínio em algumas destas componentes que me preocupam e me ocupam naquilo que é o meu dia-a-dia em termos de trabalho. Aí você faz também uma citação de José Saramago, né, onde ele fala da involução humana. Então, eu gostava que você falasse um pouquinho mais, né, desse comportamento aí da sociedade, né? A gente já falou um pouquinho, a gente já sabe que talvez seja mais fácil construir do que reconstruir, né? O ser humano, ele está preparado, acho que mais por questões culturais, a construir. E ele não pensa muito em, poxa vida, aqui não deu certo, eu preciso disso, o rio, eu preciso da água, eu preciso... Ele não está, parece que não percebe que ele tem que se preocupar na reconstrução. Uhum. Mas eu gostava que você dissesse, falasse, comentasse mais sobre José Saramago, a sua citação. De facto, eu usei essa mensagem. O José Saramago falava muito nesta ideia de evoluir, que é um conceito, eu diria, forte, não é? Visual, nós conseguimos visualizá-lo, e falava muito dele em questões muito específicas da sociedade, inclusivamente na forma como se utilizava a língua, e, enfim, e esta língua que nós partilhamos, e portanto utilizavam no sentido de nós, de facto, termos uma concretização daquilo que é este processo de que não existe apenas evolução. E eu utilizo nessa perspectiva, de tentar também tornar claro esta minha reflexão, de que nós temos mesmo que cuidar de olhar para aquilo que foi a história, de procurar não repetir erros da história e de observar determinados caminhos que aconteceram, porque de facto só com base na defesa daquilo que é a dignidade humana e os direitos humanos nós conseguimos disponibilizar maiores possibilidades de bem-estar para todas e para todos, e com muitas dificuldades e com muitos desafios e, enfim, ainda com muitas pessoas infelizmente deixadas para trás, houve um caminho de evolução muito significativo nesses dados. Se nós olharmos para a pobreza no mundo, e a pobreza extrema em particular, basta que exista uma pessoa para haver mais pessoas do que deveriam existir em pobreza extrema, mas fez-se um caminho de evolução que foi agora interrompido pela questão da guerra e por, enfim, a sucessão de crises com a Covid também que existiram, mas fez-se um caminho de evolução. E isso é notório e faz parte daquilo que é uma ideia também de cooperação, e nós temos que retomar esse caminho. Temos que tomar um caminho de maior atenção aos outros e aos outros, e de percebermos que apenas juntas e juntos conseguimos ultrapassar os gravíssimos desafios que aqui chegam, mas tendo também presente que aqui as questões da saúde mental, as questões da possibilidade de bem-estar, as questões da forma como as sociedades estão a responder às necessidades das pessoas, às expectativas das pessoas, são absolutamente fundamentais.
porque são elas que são geradoras depois dos fenómenos de exclusão social, que criam as margens e que alimentam depois este nós contra os outros e os outros, e a polarização da sociedade e todas estas emoções negativas que há pouco mencionei, que ajudam a que, de facto, esta cooperação não se dê e que haja um maior encerramento e um maior individualismo, quer nas pessoas, quer depois nos países, que são altamente perniciosas para aquilo que é a resposta que nós temos que dar. E aí a psicologia, do meu ponto de vista, tem um contributo, não apenas enquanto ciência, que ajuda a explicar estes fenómenos, mas na sua prática, e na sua prática junto da pessoa enquanto indivíduo, mas junto também da sociedade numa dimensão mais macro. Muito bem. Então, você diz que já existe ali uma união de psicólogos. Você falou questão de 17 itens a cumprir. Uhum. Você teria como passar isso para a gente publicar junto com o seu vídeo? Sim, eu posso fazer isso sem qualquer problema. Essa summit que eu referi, que se focou no objetivo do desenvolvimento sustentável, centrada na crise climática, teve, por exemplo, já uma segunda summit, a segunda edição, que decorreu este ano, em Bogotá, na Colômbia, e que já tratou não apenas a crise climática, mas também dois outros dos objetivos de desenvolvimento sustentável, que são 17. Aliás, o primeiro é a pobreza, enfim, o grande, eu diria, o objetivo dos objetivos, porque a pobreza toca todas estas matérias na dimensão da saúde, do bem-estar, tem uma implicação também muito grande, naturalmente, com as questões da crise climática e das mudanças que são necessárias, e termina, passa por vários, tem a educação, tem a saúde, naturalmente, tem, enfim, a água, tem uma série de outros objetivos de desenvolvimento sustentável, e termina no 17º, que é exatamente sobre aquilo que é a necessidade de uma colaboração nacional e internacional para atingirmos os próprios objetivos de desenvolvimento sustentável. E eles são definidos pelas Nações Unidas, eu tenho muito gosto em enviá-los, e esse Global Psychology Alliance, que surgiu dessa Summit Internacional que organizamos em Portugal, vem de facto procurar unir as associações de psicologia mundo fora num contributo para esses objetivos do desenvolvimento sustentável, e é um pouco sobre isso que está centrado. Que ótimo. Então, a gente pode considerar que os psicólogos são pássaros, são polarizadores, são abelhinhas que vão espalhar isso, seguindo, vamos dizer assim, essa cartilha, esses itens que são tão importantes e que já foram tão estudados aí, né? Porque é um planeta grande, né? Sim, eu diria que são absolutamente essenciais, ou seja, quando nós olhamos, e depois quando a Patrícia olhar para os objetivos, e refletirmos um pouco, todos eles tocam as dimensões daquilo que é o nosso comportamento e a nossa tomada de decisão. E eu acho que nós temos, sem nenhum tipo de complexo, mas também sem nenhum tipo de ideia de sermos melhores do que outras ciências, temos que nos focar nisto. De facto, a nossa ciência há mais de um século que vem estudando o comportamento e a tomada de decisão de uma forma cada vez mais eficaz, com mais pessoas, com mais recursos também colocados nessa ideia de investigação. E, portanto, acho que temos que ter isso presente e assumir essa nossa responsabilidade. Nós temos um contributo que pode ser decisivo para apoiar este tipo de processos. Agora, são processos, não é a psicologia que vai acabar com a fome no mundo. O que estamos a dizer é que a psicologia pode ter um contributo para unir as pessoas nas respostas àquilo que é o problema da fome no mundo, ou a pobreza, ou outro, enquanto mais uma ciência, mas uma ciência que, de facto, há muito estudo ao comportamento e à tomada de decisão que são absolutamente essenciais nestas matérias. Muito bem. E aqui eu tenho como a última questão, qual a sua mensagem ao psicólogo que está, que participa, né, dessa frente de trabalho? Porque até então a gente ouvia muito, eu tenho isso muito na minha concepção, né? A gente fala em frente de trabalho, é o médico, é o enfermeiro, é todo mundo que está ali no hospital, com a questão do Covid, né, que foi uma coisa bem, bem grande ali, que acometeu todo mundo, o mundo inteiro. Mas o psicólogo, ele trabalhava nos bastidores, né? Ele estava junto ali durante toda a pandemia e agora também, né? Mais ainda, talvez, porque a gente conseguiu
como a questão hospitalar acalmou um pouquinho, a clínica apareceu um pouquinho mais. Então, ele cuida do paciente, ele está cuidando e está vendo muita coisa ainda, tem muito trabalho ainda para ser feito, né? Mas ele está nessa frente, né? Do que sobrou da Covid, né? Do que está sobrando da guerra. Qual mensagem você daria a esses psicólogos? A gente está aqui comemorando por ser uma associação portuguesa e, aliás, brasileira, meu celular, brasileira em Portugal. É, no Brasil, a gente está comemorando 60 anos de psicologia reconhecida, né? Tivemos ali uma mudança agora na gerência, e, e assim, mas a gente está envolvida, né, com questões do Brasil, questões aqui, e percebe essa mudança também para o psicólogo. Uhum. Sim, olha, a mensagem é uma mensagem de grande estímulo. Eu acho que a Patrícia resumiu, de certa forma, bem aquilo que nós temos assistido, que é um cada vez maior reconhecimento da importância da nossa profissão e da nossa ciência, uma cada vez maior tentativa de utilização também da nossa ciência por diferentes grupos profissionais. Eu diria que alguns, de uma forma, de certa forma, mais eficaz, incluindo-a naquilo que são práticas, e isso está a acontecer cada vez mais, a nossa ciência a imiscuir-se, de certa forma, a entrar dentro de outro tipo de, também de práticas e de ciências, outros mais procurando utilizá-la, por vezes sem terem feito a formação, para poderem fazer algumas coisas que essas, eu diria, podem ser mais questionáveis, mas isso também revela o interesse que a nossa ciência e a nossa prática têm trazido. E depois há, de facto, um crescimento de procura, e esse crescimento de procura não é um crescimento de procura só das pessoas. Há hoje, cada vez mais, pessoas, por exemplo, na área da decisão política, que procuram em Portugal a Ordem dos Psicólogos Portugueses e outras psicólogas e psicólogos a título mais individual ou outras associações, mas muito fora, em muitos contextos isso também está a acontecer. A comunicação social procura-nos cada vez mais para darmos um contributo também nas áreas da literacia e outros, as associações, e portanto, de facto, há muito, e cada vez mais se fala nesta área. E outro dos fenómenos que temos assistido é que, de facto, nós temos um problema de acesso ainda em alguns países, e em Portugal ele existe. Há carência de psicólogas e psicólogos em diversos temas, particularmente no Serviço Nacional de Saúde e nos cuidados de saúde primários, mas sempre que há a criação de novos serviços, novas áreas, sejam elas na violência doméstica, como aconteceu recentemente, para dar um exemplo, seja ela com a população jovem, com o projeto Cuida-te que aconteceu, sempre que há respostas novas de raiz ao serviço de aconselhamento psicológico que são criados, do SNS são criados, rapidamente há muita procura e, portanto, isso demonstra a necessidade, demonstra também um menor estigma, provavelmente, das pessoas poderem procurar ajuda e demonstra um capital social das pessoas quererem estar bem. E isso tem um valor muito grande. Mas eu gostava também de deixar uma outra mensagem, e particularmente, enfim, às colegas e aos colegas que nos ouvem, que é esta ideia de nós não nos esquecermos também, como há pouco falávamos na conversa, daquilo que foi a nossa história. E, portanto, tenhamos bem presente aquilo que foram também, de certa forma, coisas menos boas que a psicologia foi fazendo no passado, porque é muito importante que, enquanto ciência e profissão, no presente e no futuro, possamos ter uma prática de excelência confiável, ou seja, que as pessoas, os cidadãos, particularmente aqueles que muitas vezes em situações de muita vulnerabilidade, confiem na psicologia e nas psicólogas e nos psicólogos, e tenhamos esta força de, enquanto grupo, podermos nos valorizar uns aos outros, valorizando aquilo que é a nossa prática e a nossa ciência. E isso é muito relevante. Depois também uma outra nota, que é esta ideia de nós tendemos ainda muitas vezes a olhar para o micro, para o apoio que podemos dar à pessoa em si, ao indivíduo, e esse é muito importante e muito relevante, e é muitas vezes indispensável porque a pessoa possa estar bem, mas não devemos esquecer o contributo que também podemos dar para o macro, para a sociedade, ou seja, não apenas intervir naquilo que é a consequência e, portanto, naquilo que é a consequência de um problema para a pessoa, uma pessoa que vive, por exemplo, uma situação de exclusão e por causa disso desenvolve um problema de saúde mental e depois tem acesso a uma psicóloga ou a um psicólogo que o ajuda nesse processo, mas também, enquanto ciência, enquanto profissão, podermos intervir sobre aquilo que está a justificar que a pessoa tenha tido um problema de exclusão social, que depois ajudou a desenvolver
resolver o problema de saúde mental. E, portanto, também temos que ir aí, temos que ir às causas da exclusão, temos que ir à pobreza, que tem um impacto brutal naquilo que são os problemas de saúde mental. Temos que ir, como disse, à exclusão, às migrações, dar o nosso contributo específico para esses processos, que são muitas vezes aqueles que estão a justificar que, apesar de hoje termos mais informação e mais literacia, também tínhamos provavelmente uma carga de doença mental como não tivemos durante muito tempo também à procura, também a propósito das crises todas que tivemos. E depois, finalmente, porque a nossa conversa também teve que ver com isto, acho que também, enquanto profissão, temos que cooperar e colaborar mais uns com os outros, que trabalhamos nas diversas áreas da psicologia, trabalhamos nos diversos países a partir da psicologia, e, portanto, reforçarmos também esta nossa cooperação mais interna na profissão, quer seja nos países, quer seja em todo o mundo, mas também a nossa cooperação depois com outras profissões, nesta ideia da interdisciplinaridade, porque, na verdade, de facto, os desafios que nós estamos aqui a conversar, a crise climática, não se combate com uma ciência, combate-se com, de certa forma, a união das diversas ciências a contribuir para um bem comum e uma ideia de planeta, de futuro, de direitos humanos, que seja partilhada por todo o mundo e que seja prosseguida por todo o mundo. E isso, enfim, a psicologia pode contribuir, mas sozinha não será capaz. Com certeza. Puxa vida, Tiago, foi uma lição aqui, foi uma aula, né, pra gente. Eu tenho certeza que todo mundo vai adorar, vai comentar, porque, assim, essa conscientização é importante, né? A gente está acostumado a trabalhar com o sentimento das pessoas dentro delas, né? E às vezes esquece também um pouquinho de ver o contexto, né? Onde a pessoa mora, o país, o que está acontecendo ali. Então, qual é a melhor reação, né, para o psicólogo diante de tudo isso, né? O trabalho dele, o significado, né? O quanto pesa, somando tudo isso. Então, a gente também vai se construindo, vai colocando uma caixinha, a gente vai encaixando assim as questões que aparecem e vai aprendendo e vai estudando. Eu sempre dizia que era uma profissão do futuro, né? Desde dos meus 14 anos, quando eu conheci a psicologia. Foi a profissão do futuro, só que eu não imaginava o quanto seria. Então, eu acho que é isso, né? O psicólogo não pode parar de estudar, ele tem que acolher, ele tem que perceber o outro no seu integral, ele tem que dar as mãos aos colegas, né? E falar a mesma língua e as mesmas práticas e respeitar, né? Então, eu acho que a gente fecha aqui essa crise climática um pouquinho mais em paz, porque já tem mais um pedaço dentro da gente ali que está absorvendo todas essas informações. Agradeço imensamente, né? Foi muito bom mesmo. O gosto foi todo meu. Muito obrigado. E na próximo assunto, estamos juntos. Vamos combinar. Sempre há um próximo encontro. Muito Nunca é uma. obrigado. Muito obrigado e tudo de bom e espero que, enfim, as psicólogas e os psicólogos brasileiros que estão em Portugal também sintam um espaço para contribuir para estes grandes desafios que nós temos e que não terminam nem nesta fronteira, nem na fronteira do Brasil, nem em nenhuma fronteira, porque são problemas de todas e de todos. Exatamente. Isso mesmo. Muito obrigada. Continue curtindo as suas férias com bom gosto aí e vamos trabalhar depois juntos. Muito obrigado. Tudo bom. Obrigado. Forte abraço. Adeusinho.